É sempre bom a gente estar aqui. Hoje de manhã eu estava meditando um pouquinho e aí, como eu vou orar, a gente sempre fica buscando uma conexão, né? E aí Deus colocou um versículo no meu coração, mas eu falei para Deus assim: eu não vou falar sobre esse versículo, eu só tenho que orar. E aí o Senhor falou: não, você vai falar sobre o versículo porque é o que eu quero que você fale. Então vamos lá. João 3,16. Todos nós que estamos aqui conhecemos esse versículo, né? Ele faz parte da nossa caminhada desde que a gente nasceu de novo. Mas uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, que era para trazer, mesmo que eu vou orar, é que muitas vezes no meio da luta, da dor e do sofrimento, a gente sai do lugar de ser amado e fica só perecendo e esquece que ele não gostou só da gente. Ele só não gostou, ele não teve pena, ele não teve dó. Ele teve um amor tão profundo que ele deu a coisa mais preciosa que ele tinha, Jesus, para que a gente tivesse a vida eterna, para que a gente não perecesse se a gente cresce. Então era isso, alguém, ou até eu mesmo, preciso lembrar disso e realmente a gente precisa se colocar nesse lugar de filho, com identidade firmada. Ele nos amou de tal maneira que nos deu Jesus. E quando a gente olha para a nossa vida e olha para Jesus, a gente pensa. Eu tenho tudo quando eu tenho ele. Ele abriu todas as portas que eu precisava para a salvação. Ele continua dirigindo a minha vida e continua cuidando de mim. Então, é sobre isso. Para a gente nunca se perder do Pai, porque ele é tudo que a gente tem de verdade. Ok? Agora eu vou orar. Pai, obrigada por esse momento, por essa família, porque nós podemos vir aqui te adorar, glorificar o teu nome e receber do Senhor a porção que o Senhor tem para cada um de nós hoje aqui. Que o louvor toque o nosso coração, que haja um quebrantamento verdadeiro da nossa vida diante do Senhor. Que a gente se renda nesse momento, trazendo os pensamentos cativos à obediência de Cristo, para que a gente não se distraia, para que a gente esteja totalmente rendido ao Senhor, sabendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso não somos consumidos, por isso hoje podemos estar aqui, cada um no lugar, mas todos unidos na mesma fé e no mesmo propósito, buscar a tua face, aprender do Senhor, beber das tuas águas e caminhar com o Senhor de forma mais profunda. Abençoa a mensagem, abençoa o louvor e abençoa as nossas mentes para que estejamos totalmente aqui, conectados com o Senhor, recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Obrigada por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Bom dia, meus queridos. Um bom domingo a todos vocês. Quem já estiver com a carinha aí menos desamassada, o cabelinho já penteadinho, vamos abrir as câmeras. Já vamos nos preparando para estarmos aqui posicionados, né? O Senhor tem um convite para nós nesta manhã. E o que nós fazemos quando recebemos um convite? Nós nos posicionamos. Ou nós agradecemos e falamos que, olha, eu agradeço, fico muito lisonjeado com o convite, né? Mas eu não posso aceitar, eu não vou poder estar lá, eu não posso ir. Ou a gente coloca ali na porta da geladeira, porque é muito importante, não pode esquecer, então tem que estar na vista, porque a memória já não está ajudando, né? Então o Senhor tem um convite para nós nesta manhã, né? E que você possa se posicionar, né? Ver o que você vai fazer com esse convite. Se você vai dizer não, se você vai colocar na porta da geladeira, se você vai falar, já tô com a roupa de ir, como diz a Ana, né? A Ana que sempre fala assim, já tô com a roupa de ir, né? Então, que você possa responder ao Senhor o convite que Ele tem para você nessa manhã. A nossa meditação vai começar ali em duas passagens hoje. Então, é Romanos 8, 28 e também Provérbios 16, 1. Esse versículo eu nem preciso abrir para lembrar dele e poder falar, porque o Juliano me fez memorizar de uma maneira aterrorizante ele. Nunca mais esqueci. Eu acho que eu tinha, por volta ali dos meus 15, 16 anos, a gente estava iniciando o namoro e foi o nosso primeiro tombo de moto, aqui perto dessa casa onde a gente está morando hoje. E a gente caiu ali e eu bati a cabeça, desmaiei, ele se quebrou, tivemos que ir pro hospital fazer raio-x, aquelas coisas de check-up para ver o que que deu, né, do negócio. E, nossa, aquela noite inteira naquele hospital ele ficou repetindo esse versículo de Romanos 8, 28, então nunca deu para esquecer, né. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E a noite inteira ele ficou repetindo aquele versículo, então realmente me marcou, não deu para esquecer. Mas também não só por isso, foi só para quebrar o gelo aqui um pouquinho com vocês, né?
trazer uma contextualização do porquê que eu não preciso nem olhar, nem abrir lá para ler. Esse versículo sempre me intrigou um pouco e sempre me fez olhar assim com uma certa desconfiança, assim, tipo assim, mas o que tem ali que eu não estou enxergando, né? Sempre colocando a lupa, o óculos, mas mesmo assim demorei um pouco para identificar o que é que tinha realmente ali que eu não estava enxergando, né? Durante muito tempo eu acabei sendo aquela pessoa do copinho meio vazio, assim, meio pessimista demais com as coisas, né? E sempre de uma maneira um pouco infantilizada, mesmo imatura, né? Olhando para os acontecimentos da vida, os acontecimentos que não eram bons, né? Os que eram ditos ruins ou que a gente não conseguia naquele momento né, do acontecimento olhar com bons olhos, né? Eu tinha muito essa dificuldade, né? Então essa coisa do que estava escrito ali, todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então são todas as coisas. Não são só as coisas boas, né? São as coisas boas e as coisas ruins que acontecem, né? Como eu coloquei aqui, eu tinha essa dificuldade, né? E sempre olhei e fiquei me questionando, né? Eu, muito questionadora, sempre fiquei assim, né? Então, assim, e Provérbios 16 também vai falar, nesse contexto, ele vai falar que o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor que lhe dirige, né, os passos ou que abre os caminhos, alguma coisa nesse sentido, vai depender um pouco, acho que da tradução, mas é por aí. Então, assim, o que eu fico pensando, né, quando eu vou meditar nesses textos e o que eu quero compartilhar com vocês é quem somos nós, né, quando os planos que nós traçamos não saem da maneira como nós planejamos, né? Como que nós estamos reagindo? E quando as coisas ruins, então, acontecem, né? Será que a gente vai continuar uma vida inteira agindo de forma infantilizada, imatura, né? E o convite, como eu falei que hoje o Senhor tinha um convite para nós, né? E o convite é exatamente esse. O Senhor tem um convite para nós, né? Para que muitas vezes quando a gente vai falar de vida cristã, de fé, né, de mudar o olhar, de andar por fé, eu não sei para vocês, mas é a minha percepção, então estou abrindo aqui para vocês. Parece que ela vem com um carimbo assim, né, um post-it ali escrito assim, parece que você está falando disso, vem um bilhete escrito assim, a longo prazo. Parece que nunca vai chegar, ou é só, sei lá, um dia, quem sabe, no final da vida, depois, quando eu morrer e fizer minha passagem, for lá, eu vou entender o que significa tal coisa, o que foi aquilo que foi. Não! O convite do Senhor é para o hoje, né? Então, o convite que o Senhor tem para nós, para que nós possamos nos posicionar, dizer sim, não, talvez, né? É para hoje. Para que você se posicione, para que eu me posicione e que você disponha o seu coração e comece a dar espaço, né? Realmente a cuidar da sua visão, a forçar a sua visão, a entender que essa mudança de visão, essa mudança de perspectiva, né, que o Senhor quer trazer, esse discernimento que o Senhor quer trazer é para o seu hoje, não é para o amanhã, não é para depois, não é para o longo prazo, né? É para o curto prazo, é para o agora, né? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês e isso é uma coisa assim muito depende muito de nós, porque na verdade o que faz com que a gente não consiga enxergar algo de bom, vamos dizer assim, uma fase ruim, um acontecimento ruim, o que na verdade é o nosso ego, né? Disfarçado nos vales, né, dos momentos ruins de medo, né, que nos aterroriza, ou quando é no momento bom da nossa arrogância, da nossa soberba, né, que nos faz esquecer muitas vezes de quem nos trouxe até ali, quem nos garantiu, quem nos sustentou, quem abriu as portas, né? Quem soprou o seu nome, né? Então não foram os nossos méritos. Então que realmente você tenha o seu coração disposto a deixar o seu ego de lado, seja ele demonstrado hoje pelo medo, pela arrogância, pela soberba, mas que você possa dizer sim ao convite do Senhor nesta manhã, né? Eu sou sempre muito questionadora, né? O porquê do porquê do porquê. Mal termino uma resposta de um porquê, eu já tô com o outro em seguida, né? E algo que eu tenho aprendido é que, assim, os métodos que Deus usa, né? Para nos ensinar, para nos trazer discernimento, clareza, né? Sensatez, eles não são aplicáveis à nossa lógica humana. Não adianta querer submeter a sua razão,
aquilo que você acha que não é assim, porque é assado ou porque é desse jeito, que tem que ser dessa forma, né? Colocar, né, parâmetros, né, para entendimento. Mas os métodos que Deus utiliza, eles sempre são perfeitos e são, além de perfeitos, são o quê? Eficazes, né? Então, realmente, esse é o convite para você, para compartilhar com vocês nessa palavra agora de manhã. Amém? Passo a palavra para Dani, ao louvor. Shalom, amados, bom dia. Espero que todos estejam bem acomodados. O meu convite hoje no louvor é para que vocês releiam o mês de Iar. Eu tenho feito, nós estamos no 8º dia de Iar hoje, começou dia 18, e o nosso louvor vai trazer uma reflexão que está muito alinhada com o que a Sarina falou sobre os tempos do Senhor, né? Eu tenho buscado antes ou logo depois do meu louvor, todo dia no devocional, ler durante as semanas as anotações que eu fiz sobre o mês de ar. E eu só queria trazer uma reflexão para vocês durante esse louvor, para vocês pensarem que é na transição da dor, que é uma fase, nós seremos curados no processo. O que que nós temos que deixar lá atrás para trazer para o hoje, para plantar o nosso amanhã? E se você não consegue orar ainda nesse processo de IAR, o nosso mês de transição, de reflexão, de estar alinhado com os tempos de Deus, louve, só louve, né? E olha, porque nós estamos num tempo de sermos provados na fé, de duvidar, de deixar as murmurações, de deixar as dúvidas para trás. E é nesse lugar que eu chamo vocês a, as- a se entregar a esse louvor de hoje, para que nós realmente possamos abrir o nosso coração para a palavra, abrir as nossas mentes para o entendimento, cuidar das nossas emoções, porque é disso que se trata, a tempo de sacar, de andar junto com o louvor e com as bênçãos do Senhor. Amém? Xerê, xerê. Que o Senhor alcance todas as casas e todos os corações. Xericantaramanaya, minha xere, xericantarabashir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Passo a palavra. Shalom, shalom, queridos. Deixa eu colocar para gravar aqui. Acho que já está gravando. Já. Que Deus abençoe a todos vocês. Feche seus olhos nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento declarar sobre a vida de cada um que aqui está a bênção do Senhor. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã e que o Senhor possa trazer diretamente do teu trono, ó Pai amado, a mensagem que cada um precisa ouvir nesta noite. Senhor, fala através de mim, toca nos corações. Neste momento eu levo agora, peço para que o Senhor leve cativo todas as mentes, ó Pai amado, diretamente conectadas ao teu trono, e que possamos aqui hoje, ó Pai amado, ouvir a tua voz. Que eu seja apenas um mensageiro, mas que os teus anjos estejam neste momento passeando dentro de cada lar, dentro de cada local onde esta mensagem está chegando, para que possa tocar nos corações e que cada um aqui hoje, ó Pai amado, possa sair de uma maneira mais diferente, de uma maneira mais promissora, que possamos sair mais perseverantes desta mensagem nesta manhã e que possamos entender os teus desígnios. Pai, em nome de Jesus, se revela a nós, revela ao teu povo, ó Pai amado, aquilo que é a tua mensagem, a tua provisão e, acima de tudo, o teu propósito em nossa vida. Abençoa-nos cada dia mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Parece até que a gente se fala. Queridos, vocês precisam ter esse entendimento. É coisa sobrenatural a gente entender que cada um aqui que veio e trouxe a palavra conectada à palavra principal. Mesmo sem eles terem noção daquilo que seriam pregados,
mesmo sem a gente se conversar, Deus sabe o que seria pregado. Deus conhece o coração e sabe o tempo que precisa ser de cada coisa, de cada mensagem. Então, eu preciso que você tenha esse entendimento de que tudo que vai ser falado aqui hoje está conectado com a vontade de Deus para este tempo. E você precisa ter esse entendimento de que esta mensagem é para você, porque ela é para este tempo. Algo nesta mensagem, que seja uma frase, que seja uma pequena palavra, que seja algo muito pequeno da mensagem toda, precisa estar gravado no seu coração. Você precisa sair daqui hoje, desta mensagem, com um direcionamento profundo acerca do que você vai fazer daqui para frente. Não que esta mensagem ela tenha algo especial, mas ela tem algo direcionador neste tempo. E você precisa ter esse entendimento hoje de como você vai seguir no tempo e na estação que nós estamos. Então, a mensagem que Deus trouxe para este tempo, ela está conectada com o mês atual que nós temos, que é o mês de Iar, que é o mês da tribo de Issacar. Deus trouxe o tema da mensagem como sendo um tema. O tema é o seguinte: cura, perseverança e provisão. Esse é o tema principal da mensagem, totalmente conectado com a tribo de Issacar, com o mês de Iar que nós estamos passando. É importante que você se lembre neste momento que nós estamos em um mês de transição. Um mês de Issacar, o mês de Iar, da tribo de Issacar, é um mês em que nós estamos onde? Em um processo que é de transição entre o quê? Entre a promessa e o cumprimento da promessa. Anota isso. Nós estamos em uma etapa de um processo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Então, eu acredito que se eu perguntar aqui quem tem promessa, todos vão levantar a mão, porque todos temos promessa do Senhor. Todos nós temos uma palavra profética, uma promessa que está em nosso coração, que Deus prometeu para a sua vida e para a minha vida. Então você precisa entender que você está entre essa promessa, a liberação dessa promessa, onde Deus fala ao teu coração, e até o cumprimento dela. Nós estamos nessa etapa de jornada, onde naturalmente é uma etapa de prova. É natural. Nós estamos nesse tempo de transição que ele está associado a duas coisas muito importantes: cura e crescimento espiritual. Então, são dois pontos fundamentais que estão inteiramente ligados ao tempo do mês que nós estamos vivendo. E tem gente que está vivendo esse tempo por mais tempo do que um mês só. Só que ele se agrava, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra, ele se fortalece, ele predomina no tempo do mês específico que nós estamos. Porque é um mês de transição entre uma promessa de Deus, onde Jesus faz a promessa, eu enviarei o Consolador, e onde ela aparece em Pentecostes, quando ela se materializa em Pentecostes. Então, o que precisamos entender agora? Nós estamos num tempo onde Deus se revela como aquele que cura, que sustenta e que te guia no meio do caminho. Então, é um tempo onde você precisa estar intimamente ligado com Deus. Então vamos iniciar a palavra. A primeira parte dessa palavra, a gente precisa entender que ela tem uma etapa que eu preciso explicar para você, contextualizar, que nasce no milagre e que termina na promessa. Entre o milagre e a promessa, existe algo que você precisa compreender. Então, voltando lá para a história de quando o povo saiu do Egito, depois da saída do Egito, o povo de Israel, ele não entrou imediatamente na Terra Prometida. Eles fizeram uma caminhada pelo deserto. E essa caminhada pelo deserto, houve alguns percalços, alguns contratempos, algumas dificuldades. O que aconteceu nessa caminhada no deserto? O que houve ali? Houve falta de água, então faltou água para aquele povo.
Aí você pode parar e perguntar assim, mas eles não eram um povo, não tinha uma promessa? Tinha uma promessa. Eles não tinham uma promessa de ir para a Terra Prometida? Sim, tinha uma promessa de ir para a Terra Prometida. Então por que que houve falta de água? Então a gente precisa parar de achar que o romantismo cristão que nós temos é que depois da promessa você vai ter a bênção imediatamente. Esse romantismo que nós criamos de achar que não vai faltar nada, ele é puramente uma falácia da nossa vida. Agora eu tenho a promessa, pronto, uau, todos os problemas se findam. Não! Então o que que aconteceu no caminho, retomando aqui? Faltou água, faltou comida, porque faltou comida para eles. Até o tempo em que Deus enviou o maná, faltou comida. Houve cansaço emocional, eles estavam cansados emocionalmente, e houve o quê? Questionamento espiritual. Gente, presta atenção nesses 4 itens que Deus revelou para mim e para todos aqui o que aconteceu com o povo no Egito. Faltou água, faltou comida, houve cansaço emocional e houve questionamento espiritual. Olha para a sua vida hoje. Desses 4 itens, quais deles hoje você está sofrendo? Está faltando água? Provavelmente não, que é um item hoje que não falta para ninguém. Está faltando comida? Provavelmente alguns podem até dizer, não falta comida, mas eu só tenho o básico. Eu estou comendo menos proteína animal e mais outras coisas, porque falta grana para comprar comida, falta grana para comprar o que eu quero. Tem cansaço emocional? Tenho certeza que muitos aqui estão cansados emocionalmente. E os questionamentos espirituais têm acontecido? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que há questionamento, você vai entender por quê. Durante a pregação eu vou explicar um pouco melhor. Então, olhando para o povo do Egito, quando saiu do Egito, lá em Êxodo 16, quando faltou comida, o povo fez o quê? O povo murmurou. E aí Deus, ele acabou se compadecendo. E ele mandou as codornizes e depois mandou o maná. Em Êxodo 17, que é um capítulo à frente, de novo faltou o quê? Não foi só uma vez, foi a segunda vez que faltou água. E neste tempo, o homem que tirou o povo do Egito foi pressionado pelo povo. Então, o que acontece neste tempo é que vai faltar alguma coisa. Você precisa ter esse entendimento. Algo vai faltar. E hoje, por mais que a gente possa dizer que não, mas hoje o que mais pesa dentro do nosso mundo atual é quando falta grana. Vai faltar dinheiro? Vai faltar dinheiro. E você precisa compreender isso, porque é um tempo onde Deus te prova com a falta. Vai ter cansaço emocional. Você vai ter uma estafa emocional pelas coisas que podem acontecer, sim. E os questionamentos espirituais também vão acontecer. Você vai ser provado e testado nisso. Mas você precisa compreender que a falta é uma etapa do processo. Quando falta alguma coisa, você está literalmente aprendendo, como é que é a palavra certa? É impulsionado, talvez, por Deus, a compreender o que precisa ser compreendido por você e o que você precisa aprender nesse processo, nessa etapa desse processo. E você precisa perceber algo muito profundo nessa etapa. Quando Deus estava no Egito, ele não abandonou o povo no processo. O que que ele fez? Isso tá na Bíblia. Êxodo 15, o que que ele fez? Quando faltou água a primeira vez, ele transformou as águas que eram amargas em águas doces, que eram águas potáveis. Em Êxodo 16, um capítulo adiante, ele mandou o quê? O maná, todos os dias.
E a Bíblia fala que o Moisés orientou eles. Vocês não queriam pão? Aí está o pão. Vão lá e colham. Era uma medida que chamava de homer. Eu não faço ideia do que seja um homer, a não ser que eu procure aqui e faça uma transformação. Mas era a porção do dia. Era a porção do dia para você comer. Colham um homer para cada pessoa. Tinha gente que colhia mais, e aí fedia, estragava. No dia seguinte não dava para comer. Êxodo 17, o que que Deus fez? Ele fez o quê? O maior milagre, que é a provisão de água diária através de uma rocha. E a rocha acompanhava a jornada. Enquanto a rocha andava, ela ia jorrando água. Gente, vocês têm noção do que é esse milagre? Vocês não fazem ideia do que é isso. A gente lê isso na Bíblia e não tem ideia do que seja isso. Pensa uma pedra rolando e jorrando água. Você fala, quero água, vai lá e pedra, me dá aí. Vou tirar aqui da pedra. E a pedra vem te acompanhando, atrás do povo, jorrando água. Queridos, isso é um milagre que Deus tem. Ele supre a necessidade do povo durante esse período. Então, eu vou reforçar e fazer de novo a pergunta. Quem tem promessas? Levanta a mão. Todo mundo tem promessa. Então, esse é o tempo de você aprender da mesma forma que o povo aprendeu no deserto. Entre a saída do Egito e a promessa, você precisa entender que agora Deus está te chamando, como chamou o povo, para depender todos os dias de Deus. Então, é um tempo de você buscar e entender que a dependência diária de Deus é necessária neste tempo. Enquanto você não entende que você precisa depender de Deus todos os dias, as dificuldades serão cada vez maiores para você. Você vai compreender de uma forma errônea que Deus está te prejudicando, quando na verdade Ele está te treinando, te capacitando. Esse é o ponto. Segundo ponto dessa ministração. Primeiro ponto dessa ministração foi que eu expliquei para você entre o milagre e a promessa. Agora, ainda entendendo um pouco sobre esse tempo, o segundo ponto é ter o entendimento do discernimento dos tempos. Quando eu faço discernimento dos tempos, eu preciso olhar para a tradição de Israel, que está escrito em 1 Crônicas 12:32, quando está relacionado com a tribo de Issacar, o que eles tinham de unção. Então, quem quiser abrir lá, eu vou ler, mas quem quiser abrir e conferir, 1 Crônicas 12:32 diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Então, quem que eram esses homens? Eram homens que entendiam os tempos e sabiam o que Israel deviam fazer. Então, eles tinham um entendimento de como o tempo estava, naquele momento, como que o tempo influenciava naquilo que era necessário ser feito. Por isso, hoje a gente segue aqui, como Companhia de Daniel, um calendário judaico para que a gente possa ter esse entendimento de que o que a tribo de Issacar fazia na época era exatamente o que nós estamos fazendo hoje, auxiliando você a ter um entendimento do tempo que nós estamos vivendo, daquilo que a gente precisa fazer neste tempo para poder estar de acordo com a mensagem, a palavra e o direcionamento total de Deus. Porque se a gente comete erros em direção no tempo errado, a gente sofre significativamente, sofre as consequências de nossos erros. Então nós precisamos ter esse entendimento agora. E a tribo de Issacar, ela representa três coisas importantes aqui que eu quero reforçar. Primeiro, o discernimento espiritual que eu acabei de falar. Segundo, a sensibilidade ao tempo de Deus. E terceiro, e talvez o mais importante, a direção prática de onde ir, para onde ir, como fazer.
É isso que representa este tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos conectados à tribo de Issacar hoje. É como a Dani falou aqui, ao terminar, nós estamos apenas no oitavo dia de Iyar. Perdão, hoje é dia 9 de Iyar. Nós estamos apenas no nono dia de Iyar. Então, hoje, a gente entende que a gente está no meio do processo. Então, olha para você nesse tempo e se pergunte, dá uma paradinha no seu tempo e faça algumas perguntas. Faça uma pergunta como assim, onde que eu estou nesse processo, Senhor? Você precisa buscar entender neste tempo onde que você está nessa jornada até a sua promessa. Em qual etapa você está? Então, pare num tempo de meditação, no tempo que você tem de devocional, e faça essa pergunta para o Senhor: Senhor, onde eu estou no meu processo até chegar na minha promessa? Onde eu estou, Senhor? E a segunda pergunta que você faz para o Senhor: o que o Senhor está me ensinando agora? Nesse tempo agora que nós estamos, depois dessa pergunta de onde você está no processo, busque o discernimento do Senhor para você entender qual é o ensinamento que Deus está proporcionando para você neste momento. O que eu preciso aprender, Senhor? Qual é o aprendizado que eu preciso ter neste tempo? Eu costumo dizer nas pregações, porque eu já vivi muitas experiências nesse tempo, de que quando nós estamos no meio da prova, quando a gente entende o objetivo daquela prova, a prova termina mais rápido. Isso é natural, isso acontece. Então, esse é o tempo de você realmente perguntar para o Senhor qual é o objetivo do ensino daquilo que você está vivendo agora. O que Deus quer de você nesse tempo? Porque eu tenho certeza que está faltando algo. Esse é o ponto. Eu tenho certeza que está faltando algo para você. E se está faltando algo, Deus quer te ensinar algo. E agora é nesse momento de você ter a sua conexão com Ele e perguntar para Ele: o que eu preciso aprender? Qual é o ensino deste tempo? Para isso que eu estou vivendo. E aí faz a terceira pergunta, só que essa não é para Deus, essa é para você. Essa você faz uma pergunta para você mesmo. Eu estou resistindo ou confiando em Deus? Essa é a pergunta para você neste tempo. Essa talvez vai ser a pergunta mais difícil para você poder responder. Porque a nossa tendência, como seres humanos que somos, é de resistir. Então, eu posso afirmar que a maioria de nós está resistindo. Gente, estão falando que falhou o áudio. Tá falhando para vocês? Tudo bem? Marta, Karina, tudo bem? Ok. Rafael, então deve ser contigo aí, tá? Então, queridos, neste tempo, você precisa perguntar para Deus se você é um resistente ou se você já evoluiu e entende que você pode confiar. Então, nós temos essa tendência de resistir. Como que a gente resiste? A gente é resistente quando a gente vê a nossa conta bancária no vermelho. A gente é resistente quando a gente perde alguém que a gente ama muito, porque Deus leva. Ou ainda quando a gente ora e a gente não vê as respostas de Deus nos nossos pedidos. Vocês estão entendendo o que eu fiz aqui? Eu dei 3 exemplos para vocês dos 3 pontos onde nós somos altamente tratados: no material, no emocional e no espiritual. São as 3 áreas onde Deus está tentando mostrar para você que é possível continuar acreditando, confiando nele. Porque o que acontece neste tempo, quando a gente tem essas resistências, é porque muitos de nós está querendo o milagre final, rápido. E a gente está, de certa forma, rejeitando esse processo de formação e transformação. Queridos, nós estamos e estaremos sempre em transformação.
sempre em evolução. Existe uma frase que eu gosto muito de usar no mundo corporativo e que ela faz uma diferença significativa no mundo corporativo quando a gente tem esse entendimento e que também precisa ser colocada dentro do nosso ambiente de conexão com Deus e de evolução dentro da nossa jornada espiritual. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que te levarão para um próximo nível. Essa frase foi dita por um cara, um francês, que eu não faço ideia se ele é cristão ou se ele não é. Eu só sei que essa frase, ela é uma frase muito forte e que pode ser usada em todos os contextos, inclusive na tua evolução espiritual. Você precisa compreender que Deus te quer sempre um passo acima, um nível acima, um degrau acima. Só que para chegar lá, ele vai precisar te provar e você vai precisar passar por essa etapa onde você está com louvor. Então, esse ponto precisa ficar claro na sua mente. Precisa ficar claro na sua mente. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que provê, Deus é um Deus que te mostra a como ser perseverante. Mas esse é o segredo. Esse é o segredo. Porque a gente pede perseverança para o Senhor. Senhor, me deixa ser perseverante. E quando pedimos a perseverança, Deus entrega para você como fazer. Entendeu? Através da prova. Através da prova. É quando falta. É quando falta que Deus vai te mostrar como ser perseverante. Então não há outra forma de sermos perseverantes a não ser passando pela prova, a não ser confiando em Deus durante a prova. E queridos, não dá para a gente achar o contrário, não dá para eu poder ser até leviano aqui de achar que as estatísticas que existem no mundo não acontecem dentro da igreja. As estatísticas de falta de grana no mundo como um todo está fora, lá no mundo, e está aqui dentro também, dentro da igreja. Não dá para a gente achar que nós não passaremos pelo mesmo caos que todo mundo está passando. Não dá para a gente achar que a gente vai ser sempre preservado disso tudo. Isso é o que eu falo muito, que é o romantismo cristão. A gente também vai passar por essas provas, mas nós temos o consolo de que nós venceremos, de que nós sairemos vitoriosos, de que nós teremos a vitória. Então você precisa ter essa clareza e precisa ter a confiança de que sim, você vai passar pela prova, sair dela, ser vitorioso. Amém? Enquanto você não tiver essa confiança em Deus, pode ser que você esteja passando pela mesma etapa que o povo passou lá durante a travessia, onde havia murmuração, onde havia reclamação demais, e onde Deus entregava por misericórdia, porque a vontade dele era matar. Vocês sabem disso. Que durante todo o processo Deus queria dizimar o povo. E por causa de um homem, ele não dizimou. Porque era ainda o povo que ele amava. Então, aqui eu quero que você se lembre, e agora vem a parte da mensagem central, que é o terceiro item dessa pregação. A mensagem central é uma frase com duas letrinhas. Não desista. Essa é a mensagem central desta palavra e deste tempo. Não desista. Meus queridos, o maior perigo deste mês não é a falta de provisão. O maior perigo desse mês é você desistir antes de chegar no seu destino. É você desistir antes de receber a promessa. E esse é o ponto que eu vou te mostrar três atitudes que demonstram a desistência. Porque às vezes a gente fala assim, eu desisti da vida e vou me matar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo esse tipo de desistência, porque aí é o ápice da desistência quando você tira a sua própria vida. Mas aqui tem três pontos que demonstram que você desistiu e que muitas vezes você não compreende isso.
E esse aqui é quase como se fosse uma exortação. Cuidem desses 3 pontos para você não ser pego de surpresa e ser reprovado na prova. Porque essa é a pior parte. É quando eu desisto sem saber que desisti e fui reprovado. E aí eu vou viver um constante ciclo de prova, da mesma prova. Olha para a sua vida. Olha para os últimos 10 anos. E olha para ver quantas vezes você está passando pela mesma prova, pela mesma falta. Eu tenho que falar que é falta, nós temos que entender isso, porque o povo sentiu falta. E se ele sentiu falta lá atrás, nós vamos sentir falta hoje também. Então, olhe para as faltas que têm acontecido na sua vida. Que tipo de falta você tem constantemente vivido ao longo dos últimos 10 anos? Pode ser que você tenha vivido e tenha tido a atitude dessas 3 que eu vou te falar agora, que são atitudes de desistência, de quem desiste. Então, o povo lá atrás quase morreu no deserto por essas 3 atitudes, e você vai precisar entender e fazer reflexão se você não está tendo as mesmas. Primeira atitude: reclamação, murmuração. A primeira atitude que o povo teve lá no deserto foi murmurar, foi reclamar, foi ser marrento, foi ser chato, foi ficar ali cobrando Deus, cobrando Moisés. Ah, se eu tivesse no Egito, eu teria o que comer e o que beber. Tinha fartura. Olhando para trás e reclamando, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Para ver se você não está murmurando hoje também. Se você não está fazendo murmuração. Se você não está reclamando. Poxa, esse mês vai faltar dinheiro para pagar a conta de água. Vai faltar dinheiro. Ai, Deus, mas que coisa chata isso. E reclama, e reclama. Ah, se eu tivesse. Ah, se fosse. Ah, se. Ah, se. É reclamação. Ponto final, é murmuração. E aí Deus vai te dizer, beleza, tá reclamando? Ponto negativo. Sua nota, né? Se for da minha nota nas épocas ela era de A a E. Então sua nota é D. É porque ainda não tá tão ruim. Porque você só tá reclamando. Porque se reclamar e ter mais as outras é nota E. Tem uma escola que era até nota F. É a pior nota. Então é de 0 a 10, sua nota tá lá em 2, 3, no máximo. Porque reclama. E 2, 3, você passa de ano? Não passa de ano. Não passa de ano. Na minha época era nota C para passar. Hoje é 60, 70, 6 ou 7 a nota mínima. Só que assim, né? Você só não pode estar em escola pública, né, Marcelo? Porque senão você passa independente da nota. Entendeu? Que essa é a regra. Hoje essa é a regra. Então, ou seja, é a Sirlene também, né? Tá nessa etapa, né? O Marcelo e a Sirlene. Tem que passar. Passa logo, passa, passa. Nós temos que passar o povo. Segundo ponto, atitude que você faz que você está perdendo, muito provavelmente, você está caindo na desistência. Incredulidade. Quando eu não acredito que Deus vai me entregar a promessa, quando eu tenho dúvidas sobre aquilo que eu tive de receber de promessa, eu estou imediatamente desistindo. E a incredulidade, ela vem de um pensamento. É só um pensamento. Pumba, foi. Perdeu o Playboy. Pensei, não vai dar certo. Eu tô lascado. Já é o suficiente, queridos. Porque veja só, você precisa compreender isso. Isso é uma compreensão muito profunda e que muitas vezes a gente acaba negligenciando isso. Jesus chegou na Terra e ele trouxe um upgrade em termos de comprometimento do povo. Porque até a vinda de Jesus era tudo lei. Então, eu vou dar um exemplo, só como exemplo, para você entender o que é, aonde nós vamos chegar. Na lei, um homem, para ser considerado adúltero, ele precisava ser pego em adultério, tanto homem como mulher. Então, na lei, o adultério, ele era teria que ser provado
a culpa, o dolo daquela pessoa. Então, isso era na lei. Você precisava ser pego em adultério para poder ser condenado em adultério por Deus. Esse era o entendimento. Quando Jesus veio, ele fala assim: se ao menos você pensar em se deitar com uma mulher, você já pecou. Então, ele fez um upgrade de responsabilidade muito maior. Então, você precisa entender que se você pensar que não vai dar certo, você já é incrédulo. Olha que coisa. Olha que dificuldade que ficou. Então, cuide, cuide com os seus pensamentos. A gente só tem uma coisa extra, que foi também de Jesus, que ele trouxe para nós, e que eu vou dizer para você o que você precisa fazer agora. Neste ponto, quando você entende que você já pecou por incredulidade, que você já desistiu, você pode se arrepender. E o arrependimento é aquele que Deus joga o teu pecado lá no mar do esquecimento. É o único ponto que nós temos de vantagem pela vinda de Jesus. Porque antes, na lei, nem isso você podia. Pela lei, o arrependimento, ele não era tão evidente quanto era depois de Jesus. Porque quem trouxe o arrependimento com mais profundidade foi João Batista. Quando ele trouxe o ensino de arrependimento. E você precisa ter esse entendimento de que são duas coisas muito fáceis de você falhar nesse processo que nós estamos agora e você desistir. Quando eu reclamo e quando eu sou incrédulo. É muito fácil, porque é só no pensamento, você não precisa nem expressar. Você só pensou, lascou, já era, já foi. E a terceira atitude, que essa ela é um pouco mais também ela acontece de uma maneira involuntária, mas ela é um pouco mais evidente, que é a terceira, é o coração endurecido. Quando eu falo que isso já é uma segunda camada desse pecado. Por quê? A primeira camada está no pensamento. Você reclama no pensamento, às vezes você reclama em voz audível, mas você reclama no pensamento e você é incrédulo no pensamento, pode até ser falando, né? Você pode até falar, mas quando é o coração endurecido, é quando essas duas já se consolidaram de uma forma tão evidente que o coração endurece. Então, existe uma explicação para isso quando a gente fala de pecado, transgressão e iniquidade. Quando eu falo desses três pontos, eu acho, eu afirmo para você que o coração endurecido, ele já está no nível além do pecado e da transgressão. Ele já está no nível de iniquidade, porque já houve uma cauterização na sua mente e já houve uma consciência que já se cauterizou. E você, daquele momento em diante, endurece seu coração. Eu, tá vendo? Eu tinha razão. Olha só. Sempre é assim. Sempre acontece assim comigo. Sempre falta dinheiro. Sempre falta qualquer coisa. Sempre isso, sempre aquilo. O coração já se endureceu. Então a gente precisa ter esse entendimento, e aí eu trago um texto bíblico lá de Hebreus, capítulo 3, do verso 7 e o verso 8, que diz assim, ó: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, ou seja, o autor de Hebreus, ele traz de volta uma exortação para que nós, além de ouvir a voz do Senhor, a gente não endureça o nosso coração. Porque aqui ele traz o que aconteceu lá no dia da provocação, que é no dia da tentação no deserto, quando ele traz o exemplo de tentação no deserto que Jesus passou e que também o povo judeu passou, que foram tentados no deserto. Então, durante esse processo de tentação, que aqui ele tá se referindo muito mais a Jesus,
do autor de Hebreus, mas o ponto é, o texto de Hebreus é Hebreus 3, 7 e 8. Então, o ponto que é importante aqui é você compreender que quando você chega na etapa de coração endurecido, você já reclamou e já foi incrédulo por muito tempo, por muitas vezes. Então, é a evidência total da sua, como é que eu vou dizer assim, da sua reprovação. A evidência total da sua reprovação é quando você tem o coração endurecido. Tá vendo? Eu tinha razão. Tá vendo? Só me lasco. Tá vendo? Deus não está olhando para mim. Tá vendo? As pessoas não me querem. Tá vendo? Deus não me responde. Então, nós estamos agora numa etapa de um teste de perseverança de Deus. E aí tem mais um texto bíblico para poder te mostrar que esse é um teste. Jesus ensinou para a gente lá em Mateus, capítulo 24, verso 13. Mateus 24, 13. Diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma parte do texto. Mas você precisa ter essa compreensão que aquele, ou seja, eu, você e todos que perseverarem até o fim, seremos salvos. Então a salvação aqui está sendo mais ou menos diretamente condicionada à perseverança. E aí tem muita gente que fala que a salvação não se perde. Oh, meu pai, lê do engano. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você precisa ter a compreensão de que a tua perseverança constante te leva à salvação. Te leva a um processo evolutivo de não duvidar das coisas que acontecem, do poder de Deus na sua vida, independente do que acontecer. Independente do que acontecer. Então não é sobre você começar bem, ah, eu me converti, agora, uau, aqui vem aquela etapa do amor de Deus, aquela paixão por Jesus, aquele momento maravilhoso que todo recém-convertido tem. Mas não é sobre começar bem, é sobre você não parar no meio do caminho, é sobre você não desistir no meio do processo. Porque, entendam isso. O fato de você estar num ambiente e que tenha o poder de Deus não significa, ou seja, eu vou ser bem claro, o fato de você ir na igreja não significa que você é salvo. Esse é o ponto principal. Estava tentando falar em outras palavras, mas não tem outras palavras. Só estar na igreja não significa que você está salvo. A palavra deixa claro que muitos que estão dentro da igreja não estão salvos. Por quê? Muitas vezes por conta disso. Porque tem o coração endurecido e não persevera. Não é perseverante. Desiste no meio do caminho. E você tem que fazer essa autocrítica. Será que eu estou nessa jornada, neste momento que eu estou vivendo, eu sou classificado como uma pessoa não perseverante? Estou com a minha salvação em risco? Sim ou não? Pode ser que você escute algo que vai te deixar muito triste. Mas Deus vai falar, se você buscar. E vai te mostrar qual é o processo. Primeiro, arrepender-se. Depois, continuar perseverante. Não duvidar daquilo que Deus está fazendo. Porque Deus faz o caminho do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. E ponto final. Então aqui entra o quarto ponto dessa mensagem. Que você precisa crescer no relacionamento com Deus. Esse é o segredo. O segredo é que durante o processo, Deus faz com que você sofra. Eu vou usar essa palavra forte. Deus faz com que você sofra para você aumentar o teu relacionamento com Ele. Simples assim. Simples assim. A falta vem para você aumentar o teu relacionamento com Deus e ponto. Esse é o princípio básico de quando a gente está numa etapa e que Deus nos exige perseverança. Porque nós estamos numa etapa de transição, queridos.
uma etapa onde você vai receber a sua promessa, onde Deus vai te entregar o teu milagre, onde Deus vai te entregar aquilo que ele prometeu lá atrás. Isso vai acontecer. Só que tem uma condição. A condição é perseverar. A condição está na perseverança, está tudo que eu falei para você, não murmurar, não reclamar, não ter o coração endurecido. Tá ali. O segredo tá lá. Então você precisa ter esse entendimento. E olhando mais uma vez para o povo lá no deserto, o Deus ele não estava apenas levando o povo para um lugar. Ele estava formando um povo que conhecia ele profundamente. Então, esse é um princípio muito profundo, que Deus não quer apenas te dar coisas. Eu quero um carro, uma casa, o que for. Ele quer se revelar para você. Ele quer te trazer as revelações de quem ele é profundamente. Ele quer se revelar como teu pai. E aí, quem não compreende Deus como pai é porque tem dificuldade com o pai terreno. E tá na hora de você liberar perdão para o seu pai terreno, para você poder ter intimidade com o seu pai do céu, o pai espiritual. Porque sem isso você não consegue compreender Deus na sua profundidade. Porque Deus não é um senhor, ele é um pai. Então, lá no deserto, enquanto eles estavam no deserto, o povo, eles não tinham as distrações do Egito. Ele não tinha aquela segurança de homens. Só tinha a dependência de Deus, do nosso Pai. E isso que gera intimidade. Quando você é dependente do Pai, é quando gera intimidade. Esses tempos de perda que nós estamos vivendo na nossa família, que nós vivemos recentemente, ele trouxe para mim memórias do meu pai. Eu perdi meu pai tem 15 anos. Meu pai morreu em 2001. 2001 não, 2011. Meu pai morreu em 2011. Então, eu tenho 15 anos que eu estou sem a convivência com meu pai. E recentemente a tia da Flávia esteve aqui em casa esse final de semana e trouxe algumas fotos. E tinha algumas fotos do meu casamento, do meu pai me abraçando. E isso me fez relembrar de como era o meu pai, quem foi o meu pai, o que ele me entregou, o que eu tenho dele. Então, o homem que eu sou hoje, eu tenho no meu DNA de formação de caráter o meu pai. Meu pai foi meu exemplo. Meu pai foi o homem que me formou para ser o homem que eu sou hoje. Então, tudo que eu tenho hoje em termos de caráter tá ligado ao meu pai. Independente do que ele cometeu de erros, eu preciso entender que ele foi um homem íntegro e me entregou uma educação de forma excelente. Então, nós precisamos compreender isso, que o pai que a gente tem, por pior que ele tenha sido, ele te entregou algo bom. Ele te entregou algo bom. Simplesmente por ter te colocado no mundo. E você precisa ter esse entendimento de que Deus, ele é muito maior e muito melhor do que o seu pai. Ele pode ter sido, seu pai pode ter sido um pai fantástico, maravilhoso. Deus é melhor. Se ele foi pior, então, se ele foi um carrasco, alguma coisa assim, aí é mais fácil ainda. Mas Deus não é igual. Nunca foi, nunca será. Deus é melhor. Então, é isso que gera intimidade. É quando você, de fato, está em um ambiente, um tempo, onde você não tem distração de homens, não tem segurança em homens, que você só tem a dependência de Deus. Você precisa buscar dependência de Deus profundamente. Em Mateus 4:4, Jesus fala assim para a gente, ó, não só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus. Então, neste tempo, onde Jesus diz para nós entendermos que não é só as coisas materiais, isso é o que ele está falando nesse versículo, não é só coisas materiais, é a palavra de Deus, é tudo que está ligado ao espiritual. E nesse mês de ar, você tem um convite para voltar a orar. Olha o convite do mês: voltar à oração, buscar a palavra e desenvolver uma intimidade real com Deus. Esse é o convite nesse mês. Você não pode ser superficial, não pode ser religioso, mas é relacionamento vivo com Deus. Este mês é mês de você se relacionar com Deus como nunca se relacionou. É mês de você buscar orar em línguas o dia inteiro, se assim for preciso. Porque oração em língua você pode fazer enquanto está fazendo tudo. Então, esse é o tempo de você orar em línguas. E eu aconselho que todos orem no mínimo 1 hora por dia em línguas. Porque quando você ora em línguas, você fortalece algo fundamental que está lá em Judas 20. Você fortalece a sua fé. Fortalece a sua fé. Esse é o princípio básico de oração em línguas. Então você precisa ter esse entendimento claro de que este tempo é um tempo para você sair fora de tudo que te atrapalha na oração, na busca da palavra e na intimidade com Deus. É tempo de ser íntimo de papai. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então eu vou te falar 3 atitudes para esse tempo que são importantes para que você tenha neste tempo. 3 atitudes. Anota aí. 3 atitudes para este tempo. Primeira atitude: não desistir no meio do caminho. Mesmo que pareça difícil, mesmo que você tenha o entendimento de que está muito difícil, continue caminhando, um passo após o outro. Não desista. Segunda atitude: se aprofunde no relacionamento com Deus. Menos distrações e mais presença com Deus. Eu tenho buscado neste tempo evitar, nessa última semana, evitar ficar no celular por muito tempo. Olha aí no seu celular aí, puxa aí o extrato de quantas horas por dia você fica. Quem tem iPhone consegue facilmente, toda semana vem um relatório. Você ficou X horas por dia, você ficou X horas por dia durante essa semana. Quem tem o outro modelo, creio que também tem esse mesmo critério, mas olha aí, eu duvido, eu duvido que alguém aqui tenha ficado menos de 2 horas por dia no telefone celular. Eu duvido. Então, ou seja, a gente precisa, se for 2 horas, se você ficou mais, coloque um limite de 2 horas. Se você colocar um limite de 2 horas, as outras horas, porque a gente tem pelo menos, vamos lá, vamos falar de horas de dia, isso é importante. Teoricamente, 8 horas dormindo no dia, ok? Teoricamente, porque tem gente que dorme menos, né? Quando eu conheci o Cláudio Minachir, ele dormia 3 horas por noite, né? Ele não conseguia dormir. Não sei se hoje ele mudou isso aí, mas acho que ele não dorme mais do que 6 horas, não. Eu também tenho a dificuldade de dormir mais do que 6 horas por noite. Então eu durmo seis, no máximo 7 horas por noite. Mas não importa. 8 horas por dia você deveria estar dormindo. 8 horas por dia. Normalmente, tem gente que trabalha mais, mas tem gente que trabalha menos. Mas, teoricamente, 8 horas por dia trabalhando. Aí, só aí, somando as duas, dá 16. Se você pegar as horas que você está comendo, que você tem que se alimentar e tudo mais, pelo menos mais 2 horas a 3 horas. Então, te sobra ainda de 5 a 6 horas no dia para você fazer o quê? Aí, se você olha no teu celular lá e tem lá, você ficou 5 horas por dia durante essa semana no celular. O que você fez com as tuas 5 horas que sobrou? Ficou no celular. Ficou perdendo tempo. Você ficou
Distraído, distraído. Então, dessas 5 horas que te sobra, usa 2 para você poder ficar distraído. E as outras 3, ora em línguas, busca a Deus, leia a palavra. Esse é o processo. Isso é o que precisa ser feito. Então, esse é o desafio deste tempo. Sair da distração. O celular é uma distração. Ontem eu fiz questão de deixar o celular longe de mim o dia todo. Eu fui pegar ele só à noite, para poder só rever as mensagens ali e responder as coisas principais. Eu olhei ele só à noite. E mesmo assim, acho que eu fiquei 2 horas no telefone. Então, nós precisamos ter cuidado, porque isso é uma distração. Eu percebi isso, assim, eu tenho percebido isso constantemente, principalmente durante as minhas viagens. Quando eu consigo ficar sem o celular o dia todo quando eu estou trabalhando. Porque quando você está no trabalho, você está focado ali no que você está fazendo, você tem que deixar o telefone de lado, porque às vezes você não consegue, tem reunião, tem que responder e-mail, tem não sei o quê. Aí a hora que você chega no tempo que é o tempo de descanso, é o tempo de buscar a Deus, é o tempo de você estar com você mesmo, o que que você faz? Pro celular, na distração. Então cuida, gente. Esse hoje, celular, ele é o nosso maior vilão. É o que está roubando o nosso tempo com Deus. É o que está roubando a nossa intimidade com o Pai. Vamos cuidar disso. E um dos pontos para a gente cuidar é a gente não enviar muitas mensagens, né, nas redes sociais. Quanto menos mensagem eu envio, menos eu alimento essa rede de distração. Eu não estou dizendo que é para parar, gente. Isso aí hoje eu sinto que é impossível parar. Mas diminui. Vamos diminuir. Coloque um tempo que você acredita ser suficiente. 2, 3 horas, não sei. Mas é o tempo que você tem de tempo para você, para Deus, você está usando para distração. Tá tudo bem ter distração. Isso é fundamental dentro do nosso processo como ser humano. Mas cuide para ele não roubar todo o seu tempo. Todo o seu tempo. Eu tenho assumido um compromisso comigo mesmo, de sair fora o mais rápido possível. Porque a gente é meio que, eu uso um termo que a gente é abduzido, né? Para dentro do celular. E aí a gente vai rolando de um vídeo para o outro. É ou não é? Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Entendeu? Vai lá, rolando. Um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos. Dedinho vai só aqui. Uns usam o dedo aqui, o polegar e o outro o indicador, né? Mas você só vai aqui, ó. E passa um vídeo, passa outro, e 2 minutos aqui, 3 minutos ali, a hora que você vê, já foi meia-noite, já foi 1 da manhã, já foi 2 da manhã, e você está ali, no mesmo lugar. Enquanto poderia estar orando, em línguas, fazendo uma vigília, clamando por você, pela sua vida, intimidade com Deus. É isso, queridos. Então, essa é a segunda atitude. Se aprofunde no relacionamento com Deus e diminua a distração. É um convite que eu faço para você. Diminua o tempo de celular. Diminua o tempo de distração. E use esse tempo para ter mais presença com Deus. Gente, o que a gente precisa entender nisso aí, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Então, porque isso aí também é para mim. Sabe o que é isso aqui? Ó, dá uma olhada. Isso aqui é Bíblia. A minha Bíblia, ela é riscada, ela é marcada, ela é comentada por mim. E aí, tem alguém que vira para você e fala assim: não, isso aí é do passado. Puxa e baixa aí no teu celular. E você tem a sua Bíblia no celular, digital, maravilhosa. Qual é o problema? Nenhum. Desde que a hora que você abre aquilo, abre os pop-up assim, ó. Mensagem de fulano, mensagem de ciclano, WhatsApp, Instagram, Facebook, blá, 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 blá. Aí você vai ler a Bíblia, automaticamente, tuf, você liga lá, clica num vídeo que te chamou atenção, numa mensagem de alguém que te falou algo importante que você sentiu, que precisava responder, pronto. É o suficiente para você não ler a Bíblia no celular. Então tenha a Bíblia escrita e tire um tempo para ler ela aqui, ó, escrita, rabisca, escreve.
Fala. O que Deus falou com você, escreve. Eu tenho coisas aqui que eu escrevi, tem, sei lá, essa Bíblia aqui, eu não quero trocar. Eu quero ter ela durante minha vida inteira, se puder. Acho que eu já tenho mais de 15 anos que essa Bíblia é minha. E eu vou escrevendo à medida que Deus vai falando comigo. E toda vez que eu tenho que ministrar, eu volto lá, eu olho os versículos, eu olho o quê? O que está escrito. O que Deus me revelou naquele tempo? E se Deus me revelar algo diferente, eu escrevo do lado. Por quê? Porque precisa ter um tempo de altar secreto, de intimidade. Está faltando para nós, neste tempo de transição, altar secreto. Está faltando altar secreto. Eu tenho visto o povo está ficando cada vez mais, menos espiritual. O povo está ficando cada vez mais com aquelas dúvidas no coração. A incredulidade tem surgido assim sorrateiramente dentro do nosso meio. Por quê? Porque falta intimidade, falta oração em línguas. A gente sabe que as dificuldades continuarão a vir, só que a gente precisa entender que quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu oro em línguas, eu aumento a minha fé, e aumentando a minha fé, eu consigo passar por esse tempo sem muitas dores. E quando eu vejo o povo indo para um abismo, é porque o inimigo está vencendo. E como que ele vence? Tirando a sua fé, fazendo você murmurar, fazendo você não acreditar, ter incredulidade, fazendo você realmente desistir. Então, vamos fazer um compromisso com você mesmo e com a gente. Tá difícil? Tá difícil. Tá difícil para mim, tá difícil para muita gente, eu tenho certeza. Tá difícil porque a conta não fecha, porque o que acontece é que a gente está gastando mais do que ganha. Tá difícil, sim. Por N motivos, não é porque eu não tenho controle, é porque as situações estão acontecendo dessa forma, que eu estou pagando muito juros, não importa. Mesmo que você não tenha controle, não importa. O ponto aqui é que está difícil, mas você não pode ter incredulidade. Você não pode duvidar da promessa. Você precisa ter a certeza de que Deus está com você, você precisa estar mais próximo de Deus. Então, hoje, assuma um compromisso com você mesmo. Tire pelo menos uma hora do seu tempo, diminua pelo menos uma hora do seu tempo de uso aí do seu celular para ter um tempo com Deus. Seja orando em línguas, seja estudando. De fato, este é o desafio deste tempo. Deste tempo, eu não vou dizer que seja do século, mas é desse tempo. Esse tempo onde temos muito acesso à informação através de um aparelhinho pequenininho assim, né? Ah, cara, um aparelhinho assim pequenininho que tem uma potência do que tinha antes, mega computadores. Então, vamos realmente buscar termos intimidade com o Pai. E a terceira atitude, que já entra naquilo que eu devo ter falado, que é confiar na provisão completa de Deus. A gente precisa, são três atitudes. A primeira, não desistir no meio do caminho, aprofundar o relacionamento com Deus. E terceiro, confiar na provisão completa de Deus. Ele cuida de você em três áreas, que eu já até citei aqui: a área material, a área emocional e a área espiritual. Então, Deus está cuidando de você. As três áreas que estão ligadas ao mês de Iar, ao mês agora que nós estamos, que é da tribo de Issacar, que é a provisão de Deus no material, no emocional e no espiritual. A provisão vem. E é exatamente neste tempo que você vai dizer para Deus: Senhor, eu acredito em você. E tudo que vai acontecer lá durante o ano todo vai depender de como você reage a falta nesse mês. Escuta o que eu estou te falando. Como você vai reagir à falta neste mês vai ser o reflexo de como você vai ter o seu ano inteiro. Então, reagir com a falta de uma forma equivocada neste tempo, com incredulidade, com tudo nesse sentido, vai te trazer um ano ruim. Reagir com fé, com esperança, acreditando na promessa, tendo intimidade com Deus, acreditando no milagre e não murmurando,
vai ser um ano diferente. Então, esse mês é um mês de transição, mas ele é um mês que ele direciona totalmente como vai ser o resultado do nosso ano. Por quê? Porque está aqui, ó, na nossa mente, está aqui no nosso coração. Aquilo que está aqui vai reverberar no ano inteiro. Então, se você hoje, Deus trouxe para você que você está no caminho errado, porque você está murmurando, porque você está incrédulo, por algo nesse sentido, o segredo qual é? Se arrependa. Se arrependa imediatamente. E é um arrependimento genuíno, precisa ser. Num arrependimento genuíno, você terá o perdão de Deus por isso. E você vai ter a oportunidade de começar uma nova jornada de fé, de acreditar, de realmente confiar em Deus com a perseverança. Não desista. Queridos, para finalizar esse direcionamento final, nós estamos num tempo de formação. Só que muitos de nós têm o hábito de querer pular essa fase. Mas esse processo traz para a gente o quê? Fortalecimento de fé, uma moldura no caráter, ou seja, nosso caráter é moldado e temos a construção de uma intimidade. Então, fé fortalecida, caráter moldado e intimidade construída é o que a gente consegue neste processo. Então, olhe para Jesus. Ele passou pelo deserto antes de começar o seu ministério. Olhe para Israel. Passou pelo deserto antes de entrar na terra prometida. E eu tenho certeza que talvez hoje você possa estar nesse lugar de deserto. Só que você precisa ter clareza no que eu vou te dizer. O deserto não é o seu fim. O deserto é um preparo, é uma etapa, é um processo. Então a mensagem é: não desista. Não desista. Continue caminhando. Porque o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Quero deixar claro para você, finalizando, que Deus possa te abençoar muito nesse mês. O Deus que a gente serve, ele é um Deus que ele cumpre as promessas que ele faz. E eu quero que você, neste tempo, que ele possa te fortalecer com a perseverança que precisa. Só que a perseverança vem através de provas. Então, que você possa experimentar neste mês a a cura emocional, que você possa experimentar de Deus a direção e que você possa experimentar de Deus a provisão. Que a sua fé seja renovada em Jesus, que é o nosso Messias. Eu quero deixar você neste momento, quero que você feche seus olhos, porque eu quero orar com você, para que se essa palavra tocou no seu coração, você possa de fato buscar em Deus aquilo que é necessário, aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste tempo, ó Pai amado, depois dessa palavra, que os teus anjos agora estejam entrando nos corações e na mente de cada um aqui, levando, ó Pai amado, e sussurrando no ouvido deles a mensagem principal que eles precisam guardar no coração. E, Senhor, que o seu arrependimento seja agora direcionado às mentes e os corações de cada um, para que eles possam ter a clareza de qual é o local onde eles estão cometendo erros, para que eles possam se arrepender. Onde que está sendo a murmuração? Em qual área eu estou murmurando? Em qual área eles estão tendo a incredulidade? Para que neste tempo eles possam ter a oportunidade de se arrepender, toca no coração deles. Para que o arrependimento seja uma coisa que eles não consigam sair deste culto sem se arrepender genuinamente e pedir ao Senhor perdão por ter sido tão negligente.
por ter sido tão duvidoso, por ter sido tão incrédulo e tão murmurador. Pai, em nome de Jesus, restaura a nossa fé, restaura o nosso povo, que nós possamos ser, ó Pai amado, íntimos do Pai, que nós possamos ser, ó Pai amado, homens e mulheres que são exemplos de fé, de abundância e de prosperidade nessa nação. Senhor, em nome de Jesus, prospera o nosso povo, prospera os teus filhos, para que nós possamos fazer a tua obra, Pai amado, e honrar o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. E que eu quero dizer para você hoje, para poder encerrar, que se essa palavra tocou no seu coração, e que principalmente se a dificuldade principal sua seja no material, que você possa realmente colocar de fato uma, não vou dizer que seja só uma semente, não é isso. Você precisa provar e provocar o céu para dizer para Deus que você confia nele e que você acredita nele. Então, se você já fez o seu dízimo, se você já fez a sua primícia, é um tempo de você fazer uma oferta. E essa oferta, para que Deus possa realmente entender que você confia nele. Porque onde pega para nós hoje é muito mais no material do que em outros pontos. Porque você tem, muitas vezes, incredulidade de que Deus vai te sustentar. Muitas vezes você tem a convicção no seu coração de que vai faltar. Queridos, eu não estou dizendo isso aqui que é só para você, não, porque eu estou me incluindo dentro. Eu estou me incluindo nesse processo porque a palavra falou muito mais comigo do que com vocês, pode ter certeza. Porque em muitos momentos a gente tem dúvidas se vai ter. Só que a hora que eu olho para trás, tem 30 anos que não falta. Tem 30 anos que Deus é provedor. Tem 30 anos que tudo acontece no tempo certo. E por que que hoje vai ser diferente? Não vai ser diferente. Então olhe para trás e olhe o que Deus fez durante todo esse tempo na sua vida. A gente tem que ter essa convicção de não se esquecer daquilo que Deus já fez. Então hoje é uma oportunidade para você poder provocar o céu, talvez da forma como você nunca provocou. Para que Deus possa entender de você que você sim confia nele nessa parte, que é a parte que hoje mais nos impede de seguir no espiritual, que é a parte material. Queridos, a parte material é a menos, a bênção menos importante. A bênção que provavelmente eu esteja buscando e muitos aqui estejam buscando é poder de Deus. É trazer sinais, milagres e maravilhas. E essa bênção, ela é uma bênção que ela é talvez um segundo ou terceiro nível, porque o primeiro nível é a bênção material. O que eu quero, eu tenho. O que eu preciso, eu tenho. Muitas vezes a etapa que nós estamos vivendo é exatamente essa, entre o que você precisa e o que você quer. O que você precisa, Deus entrega, mas o que você quer, não. E talvez seja isso o tempo que você esteja vivendo. E você só tem que ter essa compreensão, que Deus vai te entregar o essencial nesse tempo. Eu quero te dar essa oportunidade nesse tempo. Coloca uma música nesse momento, Karina, para que eles possam ter alguns minutos para poder orar a Deus. Ore a Deus. Pergunte para o Senhor, qual é a oferta que você precisa entregar neste tempo para mostrar para Ele que você sim está neste tempo acreditando na suficiência de Deus, na provisão que Ele tem para você. Feche seus olhos e ore ao Senhor para que Ele te fale qual é o valor dessa oferta que você precisa entregar agora.
primeiro em tudo que eu fizer. Diz-me primeiro em tudo que eu fizer. Há um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos. Um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Se ter como maior tesouro, se amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta, e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Queridos, ore, feche seus olhos mais uma vez e ore dessa seguinte forma: Senhor, neste momento, eu entrego a Ti uma oferta que representa o meu arrependimento pela minha incredulidade e pela minha murmuração. Senhor, essa oferta significa o meu pedido de perdão. Recebe essa oferta como um arrependimento dos meus pecados. Senhor, eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus possa te prosperar muito mais espiritualmente e emocionalmente neste tempo. E que você possa confiar em Deus. Porque sim, as suas promessas estão chegando. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o seu domingo e a sua semana. Em nome de Jesus. Karina, tem algum recado? Tem recado, sim. Bom dia, queridos. Shalom, shalom. Glórias a Deus por essa palavra. Eu tenho certeza que, dentro de tudo que o João falou, né, estarmos vivendo esse tempo de IAR nos faz realmente refletir sobre esse aspecto da provisão de Deus em nossas vidas. E precisamos ter essa confiança de que o Senhor é o nosso Jeová Jireh, é o nosso Jeová Rafá, é o nosso Jeová Elohim. Então ele guerreia por nós, ele nos cura e toda a provisão ele realmente tem nos sustentado. Como o João falou, nos últimos 30 anos nós vivemos muitos altos e baixos, eu e João. Mas em tudo o Senhor nos proveu, em tudo. Tempos de maior abundância, tempos de escassez, mas nunca faltou o necessário. O maná o Senhor sempre mandou, sempre mandou. Então não há o porquê nós duvidarmos do poder, das misericórdias
e da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Então, que Deus possa realmente nos abençoar poderosamente nesse sentido. E ainda reforçando, né, o que o João falou, cuidem com as distrações, porque sabe o que eu vejo? Espiritualmente, às vezes a gente age também de maneira carnal. Eu vou dar um exemplo, principalmente para mulherada, né? Normalmente mulher que faz mais dieta, né? O que que a gente faz normalmente? Olha como a gente se sabota, olha como a nossa mente nos sabota. Às vezes a gente faz a dieta a semana inteira. Aí a gente perde ali 1 quilinho, 2 quilinhos. Aí chega no final de semana, a gente fala assim: ah, hoje eu posso comer um docinho. E aí a gente vai lá e se sabota e come o docinho. E eu tenho visto, queridos, eu e o João, a gente tem conversado muito. A gente tem visto quantas pessoas têm se sabotado espiritualmente. Às vezes ela passa ali um tempo, né, buscando esse altar secreto, buscando a presença do Senhor, que a gente sabe que não é fácil, que é desafiador, buscando os direcionamentos de Deus. Só que aí, porque acontece alguma coisinha, a gente deixa a carne falar mais alto. Aí, dali a pouco, a gente tá ouvindo mais o mundo do que o Senhor. Aí a gente vai pra festa, daí a gente bebe, daí a gente se relaciona com pessoas do mundo, daí dali a pouco a gente tá ouvindo mais músicas que falam sobre as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E tudo isso, amados, é influência na nossa vida. Aí dali a pouco a gente tá rolando as redes sociais, aí a gente tá vendo que o coleguinha tá na França e a gente em Paris, que não é Paris, né? Não tem um bairro que chama Paris, acho que é em São Paulo, né, Karina? Então aí o povo tá em Paris e o outro tá em Paris, e aí a gente deixa a inveja crescer no nosso coração, a gente deixa a comparação crescer no nosso coração, e o quanto isso nos distrai da verdadeira presença de Deus. Então vigiem com isso, queridos, porque o inimigo, ele age no detalhe, na distração. É a hora que você piscou o olho assim, você tá olhando pro lado. Então cuidem disso, tá bem? Queridos, recados da semana, os recados, como diria o apóstolo Coraiola, recados paroquiais. Eu quero agradecer muito quem pôde participar da aula inaugural do MBA sexta-feira. Falei com a Renatinha, eu me emocionei porque literalmente parimos um filho, né? E aí eu falei, né, a Renatinha tá lá ajudando a chacoalhar o sobrinho, né? Tá lá, ajudando junto. Então eu quero agradecer muito quem entendeu o chamado. Eu tenho falado muito sobre isso, esse projeto do MBA não é um projeto da Flávia. Se fosse um projeto da Flávia, eu poderia ter feito ele pela Rafa. Poderia. O apóstolo, inclusive, perguntou isso pra mim. Ele falou, mas por que você não fez isso pela Rafa? Eu falei, porque não é um projeto da Rafa, é um projeto da Companhia de Daniel. E eu queria muito que cada um de vocês pudessem se sentir também parte desse projeto. Que não é algo que eu estou fazendo para que o meu nome ou o nome do João seja exaltado. Não. É algo que realmente eu creio que é da Companhia de Daniel. E que vocês que são discípulos, queridos, eu queria muito que vocês entendessem que vocês são as pessoas pelas quais eu me inspirei para poder trazer esse projeto à tona, né? Então, quero mais uma vez convidar, dizer que vocês, como discípulos, vocês têm um benefício especial, né? Vocês têm lá uma bolsa de desconto já pré-aprovada, né? Então, a parte financeira, a gente olhou isso com cuidado para isso, para vocês. Então, não vai ser um impedimento para você participar do MBA. Quem não tem a graduação ainda assim pode participar, porque ao final do curso você recebe um certificado de participação. Quem é graduado vai receber um certificado do MEC, né, de um MBA aprovado pelo MEC. Mas você precisa ter o compromisso de participar, né? É um MBA, né? Então tem todas as responsabilidades de um MBA. Então, se você quer realmente participar, ainda dá tempo. Eu não vou ficar falando, gente, um por um, né? Eu acho que a gente já está num nível de maturidade que entende que todos que estão aqui estão mais do que convidados. Mas você precisa desejar isso, né? Então, se você realmente quer participar, chame a Karina, porque essa é a última semana agora para a gente poder se inscrever para já estar ativo para o primeiro módulo, que vai ser agora em maio, tá bom? Então, quero convidar vocês. Segundo recado, domingo agora é o nosso culto presencial, tá? Então, quero convidar vocês para estarem junto conosco no nosso culto presencial. Acho que é dia 3, né? Que é domingo. Então, vai ser tremendo, com certeza.
Qualquer coisa vocês podem também avisar a Karina, falar com a Karina, tá bom? Os nossos cultos, lembra que tem sido, né, aquele momento muito importante para nós estarmos juntos. E normalmente no final do culto a gente sai juntos ali para almoçar ou alguma coisa assim, mas é, não é uma obrigatoriedade, né? Então a gente sempre busca um lugar que seja mais acessível, né, e tudo mais. Então, é, fica o convite também para vocês, para que depois do culto a gente possa sair juntos para almoçar. Não sei se a Aninha, de repente, a Aninha pode colocar uma listinha lá, como a gente fez da outra vez, né? Entender quem é que vai almoçar, para a gente poder já reservar o lugar, gente. Porque de domingo aqui em Campinas, às vezes o desafio é a gente encontrar um lugar, para não ter que ficar esperando muito tempo. Então, da última vez a gente fez isso e deu super certo, né? A gente foi lá no Le Porquê, comemos uma carne de porco, que tava muito bom. Terceiro recado. Nós temos a festa de Shavuot, que vai ser dia 30 de maio. E vai ser uma festa um pouco diferente, porque vai ser um seminário de um dia todo. Então, o seminário vai começar às 9 da manhã e tem uma previsão aí de ir até por volta das 19. E para esse seminário, nós estamos trazendo o profeta Henrique, que é lá da Rede Servo, que ele é de Palmas. Quem já foi para a Escola de Sobrenatural já teve aí o prazer de ter aulas com ele. O Henrique, ele é um profeta mestre. Ele é um conhecedor profundo, profundo das raízes judaicas. Ele fala hebraico. Então, ele vai vir para nos trazer esse conhecimento mais aprofundado do que representa a festa de Shavuot dentro do olhar bíblico, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Ele vai trazer o que representa a festa de Shavuot nas nossas vidas e por que é tão importante nós celebrarmos a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, é a festa do poder de Deus. O João falou tanto aqui, né, que nós estamos em busca do poder de Deus. Então, se nós estamos em busca do poder de Deus, precisamos saber como é possível nós acessarmos esse poder. Então, vai ser dia 30 de maio, que é um sábado. Começamos às 9 da manhã. Queridos, a gente precisa da disciplina de vocês no presencial, para a gente não se atrasar. É muito chato para quem ouve no online. Aí fica esperando, esperando, esperando. Então, a gente precisa se disciplinar em relação a isso, tá bem? Não vai ter custo esse seminário, tá bom? Não vai ter custo. A gente também vai sair para almoçar juntos. Aí, almoço, cada um paga o seu. A gente vai propor tentar almoçar junto no sábado. Se nem todos quiserem ir no mesmo lugar, a gente vai deixar livre também. E lá no final do dia, a gente vai fazer um coffee break, mas daí vai ficar a cargo da própria companhia de Daniel. Vai ser algo simples, tá bom? Não vai ser um coffee break tão requintado, porque não vai ter custo, mas a gente vai ter um momento também para nós estarmos juntos, tá bem? Como o seminário, queridos, vai acontecer presencial, a gente precisa minimamente de uma lista de presença, tá? Então, a Karina, depois do culto agora de domingo, a partir da outra semana, a Karina vai rodar uma lista de presença, só para a gente ter ali uma inscrição, para a gente entender quem vem, porque o nosso espaço aqui da sede, ele é limitado, né? Então, a gente precisa ter uma ideia de quantas pessoas vêm, para a gente também deixar tudo organizado e, obviamente, preparar o coffee break para vocês também, tá bom? O seminário vai ser transmitido online, do mesmo jeito que a gente faz os cultos presenciais, também vai ser transmitido online, tá bom? Então fiquem tranquilos e vai ser gravado também. Depois a gente vai disponibilizar tudo isso para vocês. Tá bom, amados? Então, esses eram os recadinhos dessa semana. Quem aí tá ainda em dúvida sobre o MBA, pode me chamar, pode chamar a Karina. Domingo temos culto presencial com transmissão online. Domingo, culto presencial às 10 da manhã, tá bom? Então, a gente faz esse horário um pouquinho diferente do culto, só para justamente ter essa organização. E no dia 30 de maio, que é sábado, um seminário de um dia todo para a gente poder falar sobre a festa de Shavuot e entender a importância dessa festa nas nossas vidas, tá bom? Pessoal que é de Ponta Grossa ou de Jundiaí, tem algum recado sobre a célula? Tem data já? Não tem? Nada por enquanto, então tá bom. Qualquer coisa vocês colocam lá no grupo depois, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado pela tua provisão, obrigado pela provisão da tua palavra, Senhor. Porque
Às vezes a gente acha que o mais importante é o material, quando na verdade, Pai, o mais importante é a tua direção. E através dessa palavra de hoje ministrada pelo João, eu tenho convicção, Pai, que estamos saindo daqui com um direcionamento claro de como agirmos, de como nos comportarmos, para que esse mês de ar, Senhor, possa abrir as portas de uma nova estação, de muitas bênçãos e de muita colheita nas nossas vidas. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós, que essa semana, Pai, possamos sentir e vivenciar as experiências sobrenaturais contigo e que possamos estar debaixo do teu manto de proteção. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos, que todos tenham um domingo extraordinário. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.